Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos falar sobre o consumidor e a oferta de produtos antiéticos. A nossa sociedade, ela costuma reclamar muito, nós temos vozes que reclamam muito da oferta de produtos que, de alguma maneira, violam as nossas regras, violam certas regras sociais. No entanto, essas vozes, elas culpam muito só quem oferta aquele produto, esquecendo também de analisar a pressão de demanda. Esse assunto surge muito na questão do consumo de drogas, que se não tivesse quem consumisse, não tinha quem oferecesse. Aí tem algumas pessoas, né, esse é um dos assuntos que eu conheço bastante, tem algumas pessoas que acham que a solução é legalizar, porque aí se está legalizado, está vendendo na farmácia, ninguém vai procurar no mercado paralelo, e a realidade não é bem essa, porque as pessoas que consomem drogas nem sempre querem mostrar o seu rosto, nem sempre querem estar visíveis nesse processo. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que o comportamento humano ele é regulado por alguns princípios. Um deles é o da equifinalidade, ou seja, o mesmo comportamento, utilizar e comprar drogas, ele é ocasionado, ele é manifesto por várias razões. Então, a pessoa, ela, não necessariamente a pessoa que usa drogas quer que todo mundo saiba que ela está utilizando. Então, quando se vai numa farmácia, quando se associa a um clube de consumo, a pessoa está se identificando como usuário de uma determinada substância psicoativa. Então, esse é um exemplo de que nem sempre aquelas soluções que parecem mágicas, vamos recolher impostos, vamos fazer isso, vai acabar com um mercado paralelo. Você imagina uma pessoa ligada, por exemplo, a uma determinada linha de pensamento mais radical, mais conservadora, mas que por algum motivo, qualquer que seja, ela utiliza substâncias psicoativas. Ela não quer que as pessoas saibam disso. Então essa pessoa provavelmente vai continuar recorrendo ao mercado paralelo. É por isso que é muito irreal pensar que uma solução tão simples, vamos vender na farmácia, que aí acaba o mercado paralelo. É a mesma coisa dos medicamentos. Nós temos um outro contra-exemplo, né, que são os medicamentos. Por que se vendem tantos medicamentos controlados na internet? O cara não pode pegar uma receita e ir na farmácia? Mas o médico vai ver se aquela pessoa precisa ou não daquele medicamento, e nem sempre os médicos vão fazer isso, vão dar um medicamento que a pessoa não precisa, e vai dar então uma receita. E aí se cria então um mercado paralelo para os medicamentos. É só para dar um exemplo, assim, de uma forma básica, de por que essa pressão de consumo, ou seja, a pressão pelo lado do consumo, ela acaba também sendo, não vou dizer responsável, é um sistema. Porque aí eu estaria tirando a culpa de quem oferece e colocando em quem consome. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar que é um sistema. Existem pessoas procurando um determinado tipo de produto, e existe aquela pessoa que vai ver aquilo como uma oportunidade de negócio e, obviamente, vai oferecer aquilo. Né? Isso acontece com a análise do comportamento. Se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessa sobre emoções, se interessa pela análise do comportamento e gosta das minhas reflexões. E hoje nós vamos então refletir por que a análise do comportamento é utilizada como entretenimento. E isso não é de hoje. Eu não vou retroagir muito no tempo, mas nós temos um precedente do século XIX, eu vou botar algumas imagens aqui que são do século XX, mas essa prática retoma o século XIX. E eu não vou colocar muitas imagens, porque eu não quero assim chocar ninguém. Mas no século XIX tinha uma demanda por entretenimento a partir de deformidades das pessoas. A gente conhecia isso como freak show. Então, essa é uma imagem já do século XX, não do século XIX, mas isso vem de longe. E essa demanda por uma determinada maneira de entretenimento fazia com que, então, pessoas que tivessem algum tipo de deficiência fossem exploradas nesse tipo de ambiente. Nós temos um filme famoso, O Homem-Elefante, né, que tinha, e é uma realidade, essa pessoa realmente existiu, né, o protagonista lá retratado no filme, né, então essa pessoa realmente existiu, e ela tinha um problema de saúde, e esse problema de saúde era explorado, então, como entretenimento para algumas pessoas. Aí você pode estar pensando assim, poxa, Sérgio, mas isso é muito cruel, ninguém faz isso. Depende, as coisas foram mudando. Então hoje, aquilo que acontecia no circo, aquilo que acontecia em praça pública, está acontecendo na internet. Então a internet é o local onde esse tipo de entretenimento é oferecido. Tá? E muitas vezes, o objetivo que eu quero atingir com esse vídeo é nós refletirmos até que ponto o consumidor regula esse mercado. Então às vezes você pode ver as pessoas sendo expostas na internet, o comportamento delas sendo analisado. Eu espero que nenhum psicólogo esteja fazendo isso, né, psicólogo, porque o código de ética da psicologia ele proíbe esse tipo de análise pública das pessoas. Tá? Então, aqueles que são psicólogos saibam disso, tá? Se você não conhece bem o nosso código de ética, ele impede, é uma infração ética ficar expondo e analisando as pessoas em ambientes públicos, seja um programa de televisão, seja na internet, num canal, seja o que for. Então eu espero que nenhum psicólogo esteja fazendo esse tipo de coisa, mas a gente vê pessoas que se dizem aí as mais variadas profissões, terapeuta, isso, aquilo, fazendo análise de figuras públicas. Eles dizem, não, mas ele é um político, ele é um esportista, ele é isso. Mas todos nós, apesar de um certo caráter público da nossa vida, nós temos direito à nossa intimidade, a preservar a nossa privacidade. Então, quando uma pessoa, utilizando supostos técnicas psicológicas, quer mostrar que o outro pensou assim, que o outro mentiu, que o outro tinha essa intenção ou outra, ele, na minha maneira de entender, está se infringindo certos parâmetros éticos.
É óbvio que quem se sentir invadido pode sempre procurar o Poder Judiciário. A gente tem notícia que isso tem sido feito com uma certa frequência, a pessoa acaba se envolvendo, né, a pessoa que analisa o comportamento dos outros acaba se envolvendo em algum tipo de processo judicial e acaba depois sumindo. Né? Eu estou aí há mais de 20 anos no mercado, vendo tudo acontecer, tem pessoas que apareceram, desapareceram, umas desapareceram porque foram tão processadas que não aguentaram, né, o custo disso, que ainda que a pessoa não seja penalizada com algum tipo de indenização a ser paga, ela tem que pagar advogado, tem que se defender e tudo isso tem um custo. E a justiça não pode deixar de acolher uma determinada demanda, então esse custo sempre vai existir para a pessoa que é demandada. Então é por isso que eu não recomendo que ninguém acabe fazendo esse tipo de análise por aí. Né? E as pessoas que fazem já devem estar sofrendo, aí ela vê se vale a pena ou não, se o dinheiro que está entrando é maior que o dinheiro que está saindo. Né? É assim que acontece e é por isso que ao longo desses 20 anos que eu observo as coisas acontecendo, eu vejo as pessoas indo e vindo e desaparecem, você às vezes nunca mais ouve falar da determinada pessoa, ela tem 3, 4 anos, que ela fica no topo e depois ela desaparece. Então eu queria dar um outro exemplo para vocês, que foi um exemplo pessoal meu. Eu trabalhei num país que estava saindo de um conflito armado e lá se produzia café, era um dos produtos agrícolas desse país. E eles produziam café do jeito que a gente produz aqui no país, né? Aquele café de monocultura, aquelas fazendas enormes, né? E vendiam basicamente para uma cidade nos Estados Unidos chamada Seattle, no estado de Washington. E lá é uma cidade que tem uma consciência de consumo, né? Ela é conhecida dessa maneira, né? Tem algumas cidades que são conhecidas por determinadas características. E aconteceu um movimento na cidade para parar de comprar o café desse país, porque ele é plantado daquela forma que eu falei. E aí eu fui testemunha de como essa decisão dos consumidores de uma localidade nos Estados Unidos mudou a prática de se plantar café nesse país. Então, os comerciantes começaram a comprar fazendas nas montanhas. Esse país tem montanhas muito altas, 3 mil metros, é normal lá. E aí eles começaram a comprar fazendas e começaram a plantar o café nessas fazendas. E é chamado shade coffee, é um café que se planta no meio das plantas, das outras árvores, é como agora está começando a acontecer em Minas Gerais. Então não é mais aquele plantio tipo monocultura. É uma lógica diferente de produzir e, obviamente, isso agrega para quem vende esse café um valor maior. E é por isso que isso está acontecendo aqui no país também, tardiamente, porque nós estamos falando da década de 90, tá? Quando eu tive essa experiência. Então nós estamos falando de coisas que aconteceram há mais de 20 anos atrás. Eu queria refletir com vocês, então, como o seu comportamento, tá? Então você não me entenda mal, como o seu comportamento de ter interesse, de curtir e de dar valor a determinados tipos de entretenimento, ele acaba produzindo comportamentos antiéticos. Ele acaba por parte de quem produz, aí a gente já vai para o outro lado, né, de quem produz aquele conteúdo, produz sem falar que é entretenimento, mas no fundo aquilo não é uma análise, porque você está aprendendo com aquilo, que você, né, aquilo é só um chamariz, às vezes, para um curso, para uma coisa, então não é você não aprende com aquilo, mas você está participando indiretamente de uma ação antiética e expondo as pessoas. Você pode dizer, mas eu nem conheço a pessoa, o que eu tenho a ver com ela? Mas faz parte do nosso desenvolvimento como pessoas, estarmos preocupados até com quem a gente não conhece. Você imagina se fosse seu pai, sua mãe, uma pessoa próxima ou até você mesmo sendo expondo, alguém chegando e dizendo que sabe sobre você mais do que você mesmo. Você percebe como a análise análise pública do comportamento, ela é como que um cheque sobre o narcisismo, é uma certidão sobre o narcisismo da pessoa que analisa. Aquela pessoa quer mostrar que ela sabe, que ela pode entrar na cabeça das pessoas, que ela sabe o que está acontecendo e que, de alguma maneira, se consegue prever o futuro, ainda que por breves momentos, do que vai acontecer. E isso, obviamente, não é possível. Ninguém nunca deixe alguém dizer para você ou te convencer que conhece você melhor que você mesmo. Ninguém conhece a si mesmo melhor do que a pessoa. Você pode até conhecer pouco. Então as pessoas que estão longe de você, estão fora, até que convivem com você, vão conhecer menos ainda. O que acontece é a pessoa externalizar esse conhecimento. Às vezes você não sabe externalizar. Você já deve ter passado por situações onde a pessoa diz assim, o que você está sentindo? Alguém pergunta para você, o que você está sentindo? Você diz, não sei. Ah, eu já sei. Você está assim, assim, assim. Quer dizer, como é que se você mesmo diz que você não sabe, outra pessoa vai saber? O que está acontecendo ali, às vezes, quando você concorda com a pessoa, está sendo criada uma interpretação, e você está aceitando uma interpretação externa. Okay? A gente precisa aumentar o nosso grau de introspecção, observar as nossas emoções. A gente começa a perceber a emoção no corpo pela ativação fisiológica, normalmente é assim, você sente que está sentindo alguma coisa e você ainda não sabe por quê. Esse significado que a gente dá para as emoções, essa maneira que a gente encontra de poder expressar e transformar em palavras, ela só ocorre depois que você dá um significado, a gente chama isso de sentimento. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa questão das emoções. Né? Então você só consegue falar de uma emoção, você já está sentindo a emoção não é o que você fala sobre ela, a emoção não é o que você sentiu no corpo. Entendeu? A emoção é um fenômeno mais complexo, mais completo. A emoção não é o que você faz, não é só isso. É também isso. Então a emoção está no centro do sistema motivacional. É por isso que sem emoção você não consegue fazer muita coisa. E por outro lado, quando você está emocionado, quando você está engajado, quando você sente alegria, quando você sente raiva, a raiva é o motor, por exemplo, um dos maiores motores, a raiva, você se sente motivado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então eu queria alertar você sobre isso, tá? Reflita naquilo que nós mostramos hoje. Não deixe que o seu comportamento irrefletido ele acabe motivando pessoas a oferecerem produtos que não são éticos. Monitore um pouco o seu desejo pelo entretenimento. Ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, curta o nosso conteúdo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço.